né, a gente tem visto a dificuldade de as pessoas abrirem o coração para poder ouvir falar de Deus. Né? A dificuldade que elas estão encontrando. Eu acredito que nós estamos vivendo debaixo de um espírito de engano, de encantamento. Por enquanto é encantamento, sabe? Tem muita gente vivendo debaixo de um espírito de encantamento, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. Vou explicar para vocês. A gente entende muito bem que a igreja não é só um lugar onde você pode viver dentro da emoção. Porque tem muita gente emocionada dentro da igreja, está esquecendo de cair na razão das coisas. Precisa ter equilíbrio. Né? O problema do crente natural é que ele é muito racional. O crente natural, ele é muito racional. Ele só entende que isso aqui é o microfone, se ele chegar aqui, e falar. Se alguém disser para ele que é o microfone ele nunca viu, ele não vai aceitar que é microfone. Igual a criança. A criança, você fala, não faz isso que machuca, não faz isso que machuca. Ela vai lá fazer até que ela aprende que machuca. Ela sabe que aquilo machuca. Isso chama-se racional. Eu tenho que sentir para poder saber. Eu tenho que ver para poder saber. Eu tenho que provar para poder saber. Então, isso é uma pessoa que vive dentro da razão. Se eu penso, se eu sinto, se eu toco, eu sei que é verdadeiro. Só que, para nós, não é assim que a gente tem que viver. Porque nós servimos um Deus que é Espírito, que você não vê. Né? Nós conversamos com Deus, que é Espírito, que muitas das vezes você sente, mas não ouve. Mas você sente que Ele está falando com você. A gente serve um Deus que fala através da palavra, você sabe que Ele está falando com você, mas você não vê ninguém falando com você. Mas alguém está lendo a palavra. E uma série de coisas que é no equilíbrio. Você tem que viver dentro de uma razão. Por que você tem que viver da razão? Porque você tem que estar dentro da igreja com consciência que você está na igreja. E isso que acontece com muita gente que se converte dentro da igreja pela emoção. Jesus usa isso? Claro que usa. Quantas vezes alguém já se deparou com Jesus, a gente lembra, né? E Jesus, no momento de emoção da pessoa, da tristeza, de dor, de perda, de doença, né? O próprio Jesus viveu de emoção algumas vezes. Nós falamos sobre Lázaro, lembra que nós falamos sobre Lázaro, quarta-feira passada? Sai para fora. E Jesus chorou, que era emoção. Aquilo era emoção. Aí ele entrou numa razão. Marta, nós estamos tristes. Nós choramos. Você tem que entender uma coisa. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Isso é uma razão. Porque ele sabe que aquilo é verdadeiro. Então, essas coisas a gente precisa aprender dentro da igreja. Porque se a gente for trabalhar na emoção, sabe o que vai acontecer? A gente desencanta. Porque a emoção, ela não dura para sempre. É por isso, o que está acontecendo na nossa igreja nesses últimos dias, tem sido uma coisa maravilhosa. Está servindo para nós, sempre vai servir para nós. Por quê? Porque Deus está preparando a gente, Deus está entrando no nosso coração, na nossa alma, está nos enchendo, a gente está sentindo a presença de Deus, a gente está sentindo que o culto está numa progressiva. Deus está trabalhando. Mas você sabe muito bem disso. Se você não manter na alma aquilo, quando você chegar na porta de fora ali, que foi embora para casa, aquilo some. Talvez tem tanta gente que aqui dentro, na hora do culto, na hora da administração, ela vai ao ápice, ela sente a presença de Deus, mas chega em casa e se aborrece. E aquilo tudo perde, não vou dizer um encanto, porque não é um encanto, mas perde o espiritual de ser. Porque a razão em casa é outra. E a gente está vivendo nesse momento. Então, aqueles que você está falando de Deus para eles estão tão na razão deles que eles não querem aceitar Deus. Porque eles acham que a primeira coisa que eles têm que fazer é deixar de fazer tudo o que eles querem. E essa não pode ser a visão da igreja. Proibir eles de fazer o que eles querem. Porque você não vai ter força contra eles. O Espírito de Deus vai ter força. Mas não é por força.
nós temos que fazer? Nós temos que amar. Nós temos que falar da palavra de Deus. Mas eu vou deixar. Não, você não tem que deixar nada. Você não tem que deixar nada. Vive com Deus. Depois é você e Deus. E lembra que a gente já ensinou aqui uma vez que é melhor você mostrar a verdade do que ficar mostrando o que é errado, o que é o falso. Porque toda vez que você pregar o falso com quem não quer ouvir o verdadeiro, para ele é verdadeiro, para ele é bom. Se o pecado fosse ruim, irmãos, ninguém pecava. O pecado é uma coisa boa para quem peca, mas é autodestruidor. Não é? Se o pecado, quando você pecasse, viesse um ferrão em você, você já fazia mais. Mas como o pecado não te ferra, ele não te sangra na carne, na alma sim, mas na alma você não sente. Por quê? Porque você está na razão, você não está no espiritual. No espiritual existe uma palavra que fala assim: ei, está errado, isso é o que Deus vê. Aí é o espiritual. Mas quem não está no espiritual está na razão. Então tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque senão a gente, mesmo dentro da igreja ou fora, vamos nos direcionar para dentro da igreja, não é da nossa igreja, mas da igreja em si, que a gente tem que ter um pouco de equilíbrio nas coisas. Viver racionalmente, sabendo que a gente está aqui porque quer. A gente para de fazer o errado porque quer, não por emoção. Porque se for emoção, vai dar remorso apenas. Depois você volta e faz de novo. Mas quando você está na razão, quando você está no espírito e tem a consciência da razão, o que você acontece? Você faz, você pede perdão a Deus. Você se sente fora do contexto. Aí você pede perdão de Deus. Aí não é mais pelo remorso. Você sabe que errou. Mas aí quando Deus te perdoa, quando você tem o perdão, você sabe que não pode fazer mais. Porque Jesus sempre disse: vai, não faça mais. Jesus nunca proibiu ninguém chegar até ele. Aliás, ele ia até as pessoas que estavam naquele problema, que bebia, né, que prostituía. E Jesus sempre abordou essas pessoas. Quem estava aleijado, quem estava com lepra, uma série de coisas. Jesus sempre abordou o lado da marginalidade da sociedade, que aquilo que ninguém queria pegar. Era esse que Jesus buscava. Ou então quem estava tirando da mão do outro, roubando. Se você for olhar os 12 de Jesus, já não eram poucos que gerassem. Não é? Não eram marginais, mas eram pessoas que sutilmente tiravam da bolsa do outro. Né? Pecador que só queria brigar com o outro, né? Ao ponto de dizer assim: mano, tu não é nem digno, eu não sou nem digno de estar na tua presença. Né? Tem uma série de coisas que a gente vai caminhando e vendo, que a gente precisa parar para pensar. E Paulo, quando escreve os Romanos essas coisas, ele escreve para poder a gente entrar numa dimensão reta de 100%. Por quê? Porque senão a gente vai se decepcionar com a igreja, porque viveu muito o emocional e não o racional, no equilíbrio, e depois a gente começa a dormir um pouco. A gente começa a acostumar. Tem gente que acostumou com a igreja. Elas não vivem a igreja. Eu estou falando de igreja como se fosse o reino de Deus, tá? Como o reino de Deus. Ela acostumou. E aí elas estão inférteis dentro da igreja. Esse que é o problema. Quando você cai na razão, você fica infértil dentro da igreja. Você vem para a igreja, você participa, mas você não interage. São aqueles que chegam, acabou o culto, às vezes cumprimentam um ou outro por questão de educação e amizade, afinal de contas a amizade continua, mas em relação a envolver-se, elas começam a dormir. Eu estou cumprindo uma tabela, eu estou cumprindo um schedule, eu estou cumprindo um trato, porque eu fui salvo, então eu tenho que cumprir o meu trato. Então é um condicionamento. Já não é mais uma vida por Deus. Esses estão dormindo. Esses estão totalmente paralisados. E aí Paulo escreve ao Romanos essas coisas, por quê? Porque a igreja marchava
E estavam esquecendo de um grande fato que estava para acontecer. A vida do Senhor Jesus. E Ele está falando para a gente nessa noite. Ele está falando para a igreja do Senhor Jesus nessa noite. É isso que a gente tem que acordar. É gostoso você viver num culto onde o ápice vai lá em cima. É maravilhoso. Mas lembra, você tem que ter um equilíbrio. Desfrutar do que Deus está fazendo, mas com uma racionalidade. Que eu estou na presença desse Deus, eu posso me alegrar na presença desse Deus, eu posso me regozijar na presença desse Deus, eu preciso receber o que Ele está me dando, mas eu tenho que ter uma consciência. Esse é meu alvo. Eu não vou esquecer. Mesmo que chegar no outro domingo, daqui a um ano, eu não tenha isso nunca mais, eu vou conseguir, eu vou seguir o meu alvo. O meu alvo é vida eterna. Eu não vou, as emoções da igreja não vão parar a minha racionalidade de dizer assim, eu creio em Cristo Jesus, Ele é o meu ser. Sabe, é convicção. Razão, ela te leva a uma convicção, porque você só é aquilo que você sabe que existe. Aí Paulo fala assim, ó, no versículo 11 ele diz assim, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora, olha que Paulo está dizendo aos romanos, lá naquela época, tá? Naquela época. Vendo que Paulo era contemporâneo de Jesus, tá? Está caminhando aí, os dois caminhando, um de cada lado, tá? Despertando o sono, porque a nossa, ó, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso é importantíssimo para a gente. Isso é, tenha consciência. Isso é a razão de ser. Mas olha, é o espiritual. Porque a tua salvação, você não está vendo agora. Você vai ver depois. Você tem que crer agora. Então desperta. O despertar da igreja, irmão, é abrir os olhos espirituais dentro da igreja e lá fora também. Não é assumir a igreja, não é vir para a igreja simplesmente pelo contrato com Deus. Mas é vir com uma razão certa de ser. O domingo é o dia que eu separei e fiz um trato com meu Deus, de ir na casa dele para louvar. Eu sou obrigado? Não, você não é obrigado, filho. Ninguém é obrigado a mim. Mas eu tenho uma devoção com esse Deus. Eu tenho uma gratidão a esse Deus. E a única coisa que ele me permite fazer é que eu trabalhe, mas que eu tire um dia da semana, que é para ser o inverso. Era para ser o inverso. 6 na casa de Deus e um trabalhando. Era para ser. Para a gente viver 100% do jeito que nós devíamos viver, era assim. Por quê? Porque Deus, quando pede da gente, Ele pede 10%. Tá? 10%. Então vamos pegar uma semana com 100%. Vamos pegar um dia com 10%. Quando a gente fechar o número certinho. Então daria 6 para o Senhor, 1 para o trabalho. Mas como Deus entende, o que Ele faz? Não. Eu espero lhe encontrar na minha... Porque Deus espera, irmão. Ele sabe aonde a gente está. Ninguém engana Deus. Ele sabe que você queria vir, mas não pode. Ele sabe que você está doente, mas não pode. Ele sabe que você está dormindo com preguiça, mas não quer vir. É o que eu disse sempre aqui. Eu tive um dia que eu falei, não adianta você olhar para o pastor, ou para a pastora da igreja, ou para o líder da igreja, e ficar de bem com ele, ficar de mal com Deus. É melhor ficar de mal com o homem, mas ficar de bem com Deus. Por quê? Porque de Deus você não esconde nada. E tem uma coisa, quem vai te cobrar um dia não é o pastor, porque também será cobrado. Mas você vai ter um encontro com Deus. E o encontro com Deus vai ser cara a cara. As verdades vão vir à tona. Então, tem coisas que isso é sono. Sabe quando você está, um exemplo aqui, quando você está a cabeça caindo de cansaço, você está ouvindo, você está escutando, mas não está ouvindo. Por quê? O cansaço não permite. Isso é, literalmente falando, nós normalmente. Mas no mundo espiritual acontece com isso. Então as pessoas saem de casa, elas já saem de casa andando assim, ó, sonâmbulos. Vou para a igreja.
Sabe? É o sono de olho aberto. Elas sentam, mas elas não estão aqui. Não estão. É por isso que a gente sempre tem que chamar a atenção dessas pessoas para elas poderem acordarem na igreja. A gente precisa ajudá-la, não condená-la, mas ajudá-la. Acorda, bota para barulho. Elas reclamam do barulho, mas é a única forma de eu ajudá-la a não dormir na cadeira. Porque elas não vieram para dormir na igreja. Elas vieram para ouvir a palavra do Senhor, louvar a Deus. Mas não tem ânimo, estão mortos, sabe? Então, espiritualmente estão desativados. E o negócio de igreja, povo de igreja, eles fazem o que os outros fazem. É por isso que nós do louvor aqui em cima, se a gente não gerar um exemplo, o povo não gera um resultado. A verdade é essa. Se a gente não gerar aqui um exemplo, eles não geram resultado. Então, quando a gente joga o louvor no sentido para cima, de alegria, a gente expressa alegria, eles expressam alegria com a gente. Senão, eles param sempre. Por quê? Porque é uma questão de você trazer a um balanço. E agora é a hora de louvar a Deus. Depois é a hora de você sentar. Em lugar de dormir, é em casa. Então você tem que ajudá-lo. O que acontece isso? Porque se você tivesse que ir para a imigração uma vez por mês, para ter o green card o resto da vida, chegar lá às 6 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde, você não dormia. Você ia tranquilamente. E eu também ia tranquilamente. Porque eu dependo do green card para viajar para o Brasil. Não é o que a gente quer. Porque é interesse, irmão. Só que no mundo espiritual, a gente tem que ter esse interesse de a gente despertar desse sono que bloqueia a gente de ser quem a gente é. Quando Paulo fala para ele, a salvação está perto. É necessário que você glorifique a Deus. É necessário que você receba um alimento. É necessário que você se ponha na casa de Deus. Porque vir à casa de Deus, hoje, para muita gente, é monotonia. Mas naquele tempo era um prazer grande. Porque eles não iam sempre. Você está entendendo? Às vezes não podia ir. Eles tinham que se juntar lá, escondidos da vida. Hoje nós temos tanta liberdade de ir que até cansa de ir. Mas ele fala assim, ei, a salvação está perto. Muito mais perto do que antes. Aí ele continua um pouquinho mais, esse é o 11, né? Esse é o 11, ele continua um pouquinho mais, olha, a noite já passou. A escuridão da sua vida, irmão, da minha vida, já passou. Porque Jesus é a nossa luz. A gente tem Jesus declarou assim, eu sou a luz do mundo. Que está em mim nunca mais terá escuridão, nunca mais terá treva. Então, a noite já passou, a noite escura já passou, a noite já passou. O dia já é chegado. Então vamos rejeitar, pois, as obras da treva. Aquilo que quer nos fazer dormir, aquilo que quer nos fazer relaxar, aquilo que quer nos fazer a gente ficar distante. Sabe, não está. Porque quem dorme, irmão, não desfruta. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: tomara que Jesus, quando passar, não passe no inverno. Não é uma coisa assim? Tomara que Jesus não passe no inverno. Porque muita gente não estaria lá de fora. Tem uma passagem, eu vou pegar depois e trago para vocês. Seria muito bom que Jesus não passasse no inverno. Porque as pessoas não podiam sair. Por causa da friagem, por causa da situação que era muito boa. Sabe? Então a única forma da gente vencer toda essa batalha nossa é a gente se revestir com as armas do Senhor, com as armas da luz. Porque é o único jeito. A gente tem que, sabe, se revestir de tudo isso. Porque a tendência de hoje da guerra, nós vivemos em guerra constantemente. E a guerra, ela quer nos destruir o que a gente tem de luz. Ela quer nos afastar daquilo que é a presença de Deus. Aí ele continua no 13, dizendo assim, quer ver? A noite passada, no 11, andemos honestamente,
como de dia e não andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, isso para quem come muito, né? Não é o nosso caso que a gente não come muito, a gente está até querendo comer menos para não engordar muito, né? Nem bebedeiras, bom, também eu acho que não é o nosso caso. Isso aí existia lá, tá, irmão? Lá em Roma, tá vendo? Lá existia, por isso que está ali. Né? Nem desonestidade, nem dissolução e nem contendas e inveja. Isso aí existe no nosso meio, não é no nosso meio, mas no meio do povo de crente. Né? O povo cristão. Contenda tem demais. A gente sempre querendo criar problemas com os outros, pessoas que não têm a mansidão, e aí qualquer coisa, não pisa no calo não, que o calo dói, não fala não que me dói, não faz não que eu não gosto, e as pessoas precisam entender que muitas das vezes não é a pessoa que está fazendo, mas é o espírito ruim que está fazendo, para poder a contenda entre os irmãos, entre o povo, para que a gente não tenha comunhão. Sabe, a gente não tenha comunhão. Às vezes, irmãos, acontece coisa dentro da igreja que eu tenho que tomar pulso. Você não sabe que a gente não traz para púlpito, né? Porque não é necessário, porque é entre irmãos, entre famílias. Então tem hora que eu tenho que tomar pulso de uma coisa, mesmo talvez assumindo para mim a situação, porque eu tomei a decisão. E eu tenho que tomar a decisão, porque senão fica pior. Então fica pior. E graças a Deus fica melhor. Até hoje ficou melhor. Não ficou pior. Por quê? Você tem que tomar a decisão. O problema de filho com pai e filho é isso. Quando os filhos estão numa contenda, você tem que arrancar dos dois. Porque se você arrancar de um deixar com o outro, aí a contenda vai ficar pior ainda. É o queridinho, não é assim? Para quem tem filho, sabe muito bem disso. Então o que você faz? Corta os dois. Quando tem um só que é mais fácil, né? Você cortou e acabou, né? Não tem problema, né? Às vezes só tem um filho, é mais fácil. Cortou de um, cortou de todos, né? E acabou. E às vezes a gente corta até mesmo de nós, para que ninguém tenha. Então vamos todo mundo sofrer junto. Por quê? Porque senão a gente perde a visão das coisas. A gente perde a visão das coisas, perde a direção das coisas. O 14 fala assim, ó. Mas, aí ele dá a receita, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Ou seja, a maldade que a gente pensa em fazer por causa de uma situação, não faz. Quando você pensa em fazer o mal, você está em concupiscência, não é o pecado ainda. Não é o pecado. Enquanto tiver na mente para fazer, é concupiscência. Agora, quando você faz, aí você deu o resultado. O resultado é o pecado. É por isso que a Bíblia diz, quando você tem que fazer bem a alguém, sabe que tem que fazer bem a alguém, pode fazer bem a alguém, e não faz, você já tem ali, você está na concupiscência. Você sabe, mas não faz. Quando você não faz, aí você peca. O pecado é só o filho. Tá? A mãe é a concupiscência. Tá? A mãe é a concupiscência. O pecado é só filho, é o que sobra, é o que resta, é o resultado de tudo. Ali é o pecado. Então é por isso que a Bíblia diz que não são os pecados que nos separam de Deus, mas é a concupiscência, porque é ela que gera o pecado. A gente só fala pecado, está pecando. Não, o problema é que o que gerou o pecado. O que gerou o pecado é que levou o pecado. O pecado foi só o resultado. Agora o que gerou? É por isso que quando tem um problema no meio da igreja e que está só no burburinho, você tem que chegar no burburinho e gelar logo, antes que ele gere o resultado. Quando já dá o resultado, aí ele pega todo mundo. Então bota o burburinho logo no início. Acabou. Em casa, gerou em família, um problema. Corta, acabou. Corta, acabou e se afasta. Porque senão você vai ouvir coisas e você volta de novo a gerar uma situação. Né? É por isso que juiz é muito bom. Juiz é um exemplo bom. Você vai na frente do juiz, ele lê a sentença, pá! Next. Não tem mais. Nem o advogado tem mais. Decretou, acabou. Então tem que ser assim. E nós temos que fazer isso na nossa vida em relação a Deus. Não quero, não vou, não faço, acabou. Vida que segue. Esse me serve. Esse me leva para Deus, não me leva. Toma rumo. Porque senão a gente entra na concupiscência. A gente começa a pensar o que ele pensa, depois começa a fazer o que eles fazem. E a gente era mal. E isso aí mata a nossa
fé em Deus. Quer ver o Hebreu? Efésios 5,14. Efésios 5,14. Vamos lá ler para a gente poder fechar essa noite. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta. Olha, de novo, o mesmo de Paulo está lá em Efésios. Desperta, tu que dormes. Olha, levanta-te dentre os mortos. Ei, acorda, pô. Às vezes eu falo assim, ei, vamos lá, vamos levantar. Cristo vai te esclarecer. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Tem dia que a gente está no meio do culto, seja aqui, seja em qualquer lugar, existe um espírito de mortidão, ou mortulência, como queira. As pessoas, elas estão, sabe, quase que enfraquecidas. Você sente que existe, as pessoas, para levantar demora, para sentar demora, para bater palma demora. Sabe uma coisa assim? Você tem que repreender isso. Não é repreender as pessoas, mas o espírito que está no meio da igreja. As pessoas, mas dentro da igreja, irmão, quem traz as coisas para a igreja somos nós. Lembra que o diabo não vai abrir aquela porta, entrar ali e botar um feitiço aqui dentro, irmão? Não existe isso. Antigamente o diabo entrava e fazia bagunça na igreja, agora não faz mais bagunça, a gente sempre escuta a pregação e tudo. E fica no ouvido da pessoa. Não. Sabe, lá no ouvido torturando a pessoa, para a pessoa não escutar a pregação. Tem, irmão. Distrai, tem. Como a gente sabe disso que tem. É por isso que ali, ó, o autor diz assim, ó, desperta do que dorme. Levanta dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. No nosso trabalho, irmão, a gente não dorme no trabalho porque o patrão exige da gente atividade. Né? Você tem que ir produtivo. Produção. Né? Porque se chegar uma pessoa para cortar o cabelo, enquanto a Denilson babando lá, vai mais. Você vai no dentista, no dentista. Ele não vai mais, irmão. Sabe, é por isso que você encontra muita secretária de médicos, enfim, desse povo aí, que você liga, hoje não dá, hoje dá, mas não dá, está cheio, vem amanhã. Não cheio nada. Ela está forçando uma barra para poder encher, mas não está cheio, dá para fazer. Sabe, hoje não dá, porque a minha agenda está lotada. Não está, não. Vai estar lotada amanhã. Vai dar um jeitinho, ó. Mas hoje eu estou cheio. Então as pessoas dizem, olha, o cara tem muito cliente, a pessoa tem muito cliente. Funciona desse jeito. Então, se chegar um cliente lá e encontrar ele com 3, 4 vezes, olha, o cara é bom. O cara é bom. Mas se chegar e encontrar ele domingo, o resto trabalhando, o cara é ruim. Sabe, irmão? É assim que funcionam as coisas. E olha, quando a gente chega na igreja, que a gente desliga do culto para dormir, um dia de culto, que domingo é uma celebração, é um culto de celebração, um domingo de manhã, a gente vai dizer assim, poxa, eu não queria mais estar na cama de estar aqui, eu não tenho motivação nenhuma de estar aqui. E isso vai mormar tanto a pessoa. Vai mormar tanto a pessoa. Por quê? Porque ela não ouve, ela não participa, sabe? E isso não é só aqui não. Sai daqui, lá fora fica pior ainda. Sabe o que acontece lá fora? Aqui a pessoa não escuta e não adora. Lá fora, nem lembrar da palavra de Deus lembra. Porque a intenção do diabo é compressar mais, olha, comprimir, apertar mais coisas em cima, mais problema, mais decisões, mais trabalho, mais desafio, vai ajeitando e a pessoa, a gente está vivendo, é por isso que eu digo que é um espírito de encanto, porque a gente está sempre querendo ganhar mais, fazer, a gente quer ter mais, a gente quer ter mais.
A gente veio de um país que para ter era difícil. Aqui a gente quer ter mais. Mas ser, a gente não quer ser. A gente é livre. A gente é livre porque Jesus nos tornou livre. Mas só que a gente é livre, mas a nossa consciência é presa. A mente é presa. Sabe? Você tem toda a liberdade de Cristo, mas a sua consciência é presa. Presa em quê? Presa nos seus problemas que você criou, nos seus planos que você criou. Você fica preso. Aí foi a pregação do domingo. Aonde você está? É isso que Deus pergunta para a gente. Aonde a gente está? Porque foi feito um esforço muito grande por você. Mas por que agora você está morrendo? Por que eu estou morrendo? Por que nós estamos... Não é nós aqui, nós estamos falando, tá, em tese, do grupo, né, da família de Deus. Por quê? É isso que Paulo está falando aos romanos, irmãos. A gente precisa despertar. Despertar e entender que um valor muito alto foi pago. Um amor muito grande foi dedicado. Sabe? Aquilo que a gente vivia debaixo de uma opressão, hoje em dia não houve mais, a não ser que a gente queira viver. Aí você pergunta a maioria das pessoas que frequentam a igreja, o que está acontecendo com você? Eu estou com um problema. Com quem? Com Deus ou com o homem? Com o homem, comigo mesmo. Porque eu fiz isso. Não, o que você fez? E Deus te decepciona? Deus te deu trabalho? Deus está com problema com você? Não, Deus não está. Eu é que estou precisando. Deus me ajude. Então, para fechar essa história nessa noite, ande com quem não te dá problema. Ande com quem não te leve a problema. Ande com quem não te faz problema. Porque se você andar com quem te cria problema, te dá problema, te faz problema, você vai viver eternamente no problema. E aí você morre para Deus. Porque você não tem cabeça. Nós não temos cabeça. Nós somos muito por nós mesmos. A gente só quer para nós. Paulo alerta isso aos romanos. O autor Efésios também diz: desperta. Vive esse Deus intensamente, irmãos. Olha o que Ele te dá. Olha o que Ele te oferece. Ele é o único Senhor da vida de alguém que permite aquele que é servo dele fazer um monte de negócio que ele não dá ainda. A única coisa que Deus pede da gente: fala do meu reino, fala da minha vida eterna. Ele não está dizendo larga tudo e vem, abandona tudo e vem, larga filho, mulher, marido para lá e vem. Não, traz todo mundo, vem comigo, eu te ajudo, eu te mostro o caminho, eu te dou. Não, mas a gente quer enriquecer, a gente quer viver luxo desse mundo. E aí vai dormindo nos problemas que geram. E quanto mais tem, ele vem. O ter sempre traz um pacote. Mas quando a gente é ser, a gente é em Cristo Jesus, também tem um pacote. E esse pacote chama-se liberdade. Livre. Esse pacote chama-se luz. Esse pacote chama-se alegria da vida eterna. É isso que traz para a gente uma diferença nesse mundo. E a gente tem que atentar para essas palavras da Bíblia. Porque foi naquela época e é para essa época para a gente hoje. Nós estamos vivendo passos a passos do final da existência desse mundo. Passo a passo da existência. Ou de Jesus voltar, ou de você encontrar com Ele. Porque nós estamos envelhecendo. Todos nós estamos envelhecendo. Vocês mais do que eu. Eu, graças a Deus, parei de envelhecer. Eu agora estou ficando mais novo. É a lei do retrocesso. Eu agora já nasci crente. Em Jesus, eu nasci crente, claro. Uma nova criatura.
criatura, quando sai da água, nasci crente. No outro tempo, no outro, nasci morto. Agora não, agora nasci crente. Então, não é? No homem a gente vem do pó e volta para o pó. No espírito a gente vem do pó e vai para o céu, né? Vai para o céu. Maravilhoso é isso. Porque aquele que Deus entra, aquele que Jesus salva, o buraco não vai mais. Ao contrário, só sobe. O nosso destino é a parte de cima, o segundo andar, não mesmo. Amém?